Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje estamos com a nova aliança, o Novo Testamento. Hoje é o primeiro capítulo de Mateus. Primeiro capítulo de Mateus. Em Mateus, capítulo 1, o Evangelho segundo Mateus começa apresentando a genealogia de Jesus Cristo, a partir de Abraão, passando pelo rei Davi e finalizando em José, o pai terreno de Jesus. Como todos os seres humanos, o Senhor Jesus tinha muita gente em sua árvore genealógica, que não era das melhores. Foram 42 gerações desde Abraão, ou seja, é muita história e muitas pessoas desajustadas. Isso apenas reforça a humanidade dele. Jesus é gente como a gente. Teve que enfrentar os conflitos familiares, tal como nós. De fato, sua vida é uma inspiração. Também nesse capítulo, Jesus não pediu ao Pai que excluísse da lista pessoas de reputação duvidosa ou aquelas que cometeram erros. Pessoas como Raabe, Roboão, Manassés certamente não deveriam ser mencionados aqui, mas ele não as excluiu. Ou seja, servimos a um Deus que não se envergonha de nós, não se envergonha de nos chamar de irmãos. O ponto mais intrigante desta história é com certeza o nascimento de Jesus. Certamente até este ponto, o Espírito Santo já havia feito muita coisa, mas a Virgem ficar grávida por sua atuação, não. Esse ponto é o primeiro e único. Acreditamos que o Senhor não vai mais ter uma história semelhante a essa. Jesus veio de uma vez por todas e já resolveu o nosso problema, que era o pecado original, que por mais quietinho que estivéssemos, se nunca matássemos, se nunca roubássemos, se nunca fizéssemos nada de errado, mas já estavam marcados pelo primeiro homem, o pecado original, a natureza adâmica. E Jesus veio por obra do Espírito Santo. Tinha que ser assim, para não trazer a marca do pecado original. Mesmo estando num corpo humano e sentindo dores, sentindo tudo que nós sentimos, porém, em nada ele pecou. Chocante também foi a atitude de Maria. Ela se colocou à disposição dele para que fosse feito conforme ele achasse melhor. Fantástico isso, né? Glórias a Deus. Que haja em nós essa mesma disposição e fé. Deus é extremamente criativo e está à procura de pessoas dispostas, com coragem para vivenciar seus planos e projetos mais diversos. A minha oração é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, encontre em nós a mesma disposição que ele encontrou em Maria e deixar ele à vontade para trabalhar. A genealogia de Jesus, todos os seres humanos desejam viver uma vida extraordinária, mas muitos têm muito medo de tomar as decisões e seguir o caminho necessário para que isso aconteça. Mas em Mateus 1, José, marido de Maria, pai terreno de Jesus, nós aprendemos que um coração sensível é essencial para uma vida extraordinária com Deus. Através de José, nós aprendemos isso. José e de Maria também. A partir de Mateus 1, vemos o registro da genealogia de Jesus Cristo como filho de Davi, o filho de Abraão. Aqui Mateus está apresentando aos judeus
duas provas cabais de que Jesus, de fato, é o Messias prometido, lá em Gênesis 3,15. Registrando que, primeiro, ele vem da descendência de Abraão, e que é o patriarca de Israel, de onde todas as promessas para Israel emanam, e segundo que ele é o segundo, além disso de ser descendência de Abraão, também sabemos que é filho de Davi, que ele é filho de Davi, sendo herdeiro eterno do trono dos judeus para a glória de Deus e para cumprimento das promessas que o Senhor fez a Davi em 2 Samuel 7, dizendo que sempre haveria um herdeiro assentado no trono de Israel. Isso se cumpriu em Jesus. No nascimento de Jesus Cristo também está registrado em Lucas 2, de 1 a 7, nos mostra a postura de José diante de tamanho desafio. Quando soube que Maria estava grávida, dizendo que isso era algo que vinha do Espírito Santo, José não acreditou a princípio e intentou deixá-la secretamente. Veja o que está escrito no versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, ele pretende anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mãe, como sua mãe, como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José e Maria estavam prometidos em casamento, um ao outro, em alguns poucos dias na cerimônia. Afinal, a celebração do casamento aconteceria. Estava próximo esse acontecimento. O problema é Maria aparecer com a notícia de que estava grávida, mas que aquilo era obra de Deus. Não havia nenhum acontecimento parecido na história de Israel. Mas José não tenta manchar a honra ou o nome de Maria. Ele não tenta difamar nem faz escândalo. Nunca tinha visto isso, mas foi maleável para o Espírito de Deus. Nunca ninguém viu isso. Então era uma coisa muito difícil para esse casal, tanto para Maria como José. Nunca tinha acontecido algo assim. É o primeiro e último que gera um filho. Ela foi a primeira e a última que gera um filho por obra do Espírito Santo. Então não era coisa fácil para ser processado na cabeça de José, mas o Espírito Santo, que lhe deu lugar ao Espírito de Deus, e tudo ficou bem. Com certeza José amava Maria, mas por mais que não acreditasse na história dela, mas ele amava, e Deus, vendo tudo isso, falou com José através de um sonho. Perceba que se José tivesse se precipitado, feito um barracão, Deus não teria acesso ao coração dele para falar. Mas José foi dormir. Mesmo em meio a toda essa tribulação e angústia, ele foi dormir. E enquanto dormia, Deus falou com ele. O que José nos ensina é que, para viver uma vida extraordinária com Deus, precisamos ter um coração sensível e não sermos precipitados, nem quando as coisas estão dando muito errado. Devemos ter calma e confiar em Deus. Ele sabia que se denunciasse Maria, ela seria condenada à morte e não queria que isso acontecesse porque a amava. Se você deseja viver uma vida extraordinária em Deus, tenha um coração sensível à voz de Deus, não se precipite.
Não seja uma pessoa extremamente dominada pela angústia e ansiedade. O anjo do Senhor aparece a José e diz que tudo aquilo realmente vem de Deus. Ao acordar, José, o versículo de capítulo 1, versículo 24 de Mateus diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vemos também que Deus não é um Deus de confusão. Ele falou com Maria e falou com José. Então, não tem como a gente não deixar de amar e obedecer a esse Deus. Ele não traz confusão nas nossas vidas. Por mais difícil que seja a situação, Ele deixa tudo bem claro. Louvado seja Deus. Começamos um novo tempo agora, falando daquele que foi prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que o Senhor nosso Deus, na sua infinita bondade e com seu amor incondicional, manteve viva a promessa na cabecinha de um povo que ele escolheu. Se não tivesse seguindo esse povo, tendo misericórdia desse povo, eles esqueceriam. E não se pode trazer uma promessa se cumprir, fazer uma promessa se cumprir sem ter alguém que esteja esperando por ela. O infinito amor, o amor incondicional de Deus, como vocês já viram, de Gênesis a Malaquias, foi mantendo o povo, pelo menos um remanescente, que não se esquecesse da promessa de Gênesis 15. E agora estamos vendo um novo tempo começando, uma nova história. Jesus agora na terra, o bebezinho que estará nascendo aqui e que nós vamos ter muito que aprender também nesse novo testamento. E o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.